tá ali. Acho que tá ali. Porque eu fui dar tiro dos barulhos. Tá não? Oi, gente. Boa noite. A paz seja convosco. Paz, minha querida amiga Fabi. Jaqueline, seja bem-vindo. Jaqueline, exatamente. Luísa, seja bem-vinda também. Elô, minha amiga Elô. Paz seja convosco também. Eita glória, gente. Nós estamos começando mais uma série de lives, né? Nós estamos começando uma semana muito especial, nutrição espiritual. Gente, já tem um tempo que eu tenho me preparado muito para falar sobre isso. Já tem um tempinho que eu queria falar e eu entendo que o querer não é nosso, né? Muitas das vezes eu falo assim, eu queria falar, mas primeiro quem coloca dentro da gente é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele sabe da nossa necessidade, ele sabe da minha necessidade, sabe da sua necessidade. Amém? E a gente sabe o quão importante é nós nos voltarmos para a palavra, para entender todo o tempo aquilo que Deus, ele quer falar conosco. Muitas das vezes a gente fica buscando resposta, a gente quer, Senhor, fala comigo, me mostra, me fala, né? Eu não estou ouvindo a tua voz. E é nessa hora que Deus começa a agir em nossa vida. Ele começa a manifestar com a voz dele. Amém? E eu queria muito falar sobre esse tema, que eu acho que é muito importante para nossa vida espiritual. Quantos de nós passamos por situações em que a nossa vida espiritual, ela se encontra de uma forma, às vezes até parada, né? E a gente não entende por quê. E eu quero falar disso essa semana. Eu quero falar a respeito dessa nutrição espiritual. Agora, por que a nutrição espiritual? E eu até coloquei na chamada assim, olha, você que se sente fraco, você que se sente cansado, você que se sente assim, sem forças, né? E aí a gente fala assim, mas tudo isso, aí você vem, aí o porquê disso? Por que eu estou assim? Por que eu estou fraco? Por que eu não tenho força mais para orar? Por que eu não tenho força mais para... Obrigada, pastor Sidão me ajudando aqui. Deixa eu colocar o fonezinho, porque com o fone aqui eu elimino todos os barulhos que estou fazendo aqui fora. Vamos lá. Isso. Amém? Vocês estão me ouvindo? Isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Amém? Obrigada, amor. Para entender tudo isso, para a gente entender um pouquinho dessa nutrição espiritual que eu quero falar com a gente nessa noite, nessa série de lives, nós temos que entender o que é nutrição. O que é nutrição? Primeiro, eu até separei algumas coisas aqui para a gente estar falando, eu coloquei aqui, só que antes da gente começar a falar, eu queria orar. Eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus venha falar comigo, falar com você, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Amém? Eu sempre falo, Senhor, que não seja de mim mesmo, mas que seja do Senhor, através do teu Espírito, né? Porque eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual a fase que você está hoje da sua vida, né? Mas Deus, ele conhece. Deus, ele conhece tudo que você está passando. Deus é aquele que sonda, conhece o nosso coração. Existem coisas que você não sabe, mas que o próprio Deus sabe, né? E através dele, através do Espírito dele, que ele vem falar conosco. Amém? Então eu quero que você, se você puder, aí onde você estiver, feche os seus olhos, peça ao Senhor que essa palavra que eu vou falar aqui nessa noite possa vir de encontro ao seu coração, possa transformar a sua vida.
você que está nessa condição que eu coloquei, que está fraco, que está triste, que está sem força, está cansado, né? E você sabe que você precisa de um renovo, né? Você não está entendendo o porquê, mas você sabe que você precisa. Então fale com o Senhor nessa noite. Esse é o momento que quando você fala, você dá abertura no mundo espiritual para quando a palavra vier, a semente ela vem, a terra já está pronta e aí ela vai o quê? Florescer, ela vai dar frutos. Então é essa oração que nós vamos fazer nesse momento. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. A oportunidade que nós temos aqui de compartilhar da Tua palavra, Senhor Deus. Pai, eu peço ao Espírito Santo do Senhor que venha falar conosco. Me use, Pai, como boca do Senhor nessa noite. Prepara cada coração que aqui está, Pai. Esse coração que está aqui fraco, triste, cansado, sem forças para continuar. Prepara esse coração para que ele possa receber a semente da Tua palavra e para que essa semente venha dar frutos 100 vezes mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você crê nisso, diga amém, diga aleluia, eu creio. Eu creio que a palavra vai vir e vai me transformar. Amém? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso entender, já que nosso tema dessa semana é nutrição espiritual, eu tenho que entender primeiro nutrição. O que é nutrição? Se você colocar aí no Google, no dicionário, a primeira coisa você vai entender lá que é o seguinte: nutrição, efeito de nutrir-se, nutrir, aumentar a substância do corpo através do alimento. Através do alimento, olha só, em qualquer linha, seja alimentar um projeto, um sonho, uma ideia, mas o foco que nós estamos dizendo nessa noite é a alimentação, é o que? O meu corpo, a minha alma, tá? A minha alma. Porque se você está cansado, se você está fraco espiritualmente, nós estamos falando de uma nutrição espiritual, a nutrição da alma. Agora, associando essa nutrição da alma com essa nutrição que nós estamos falando aqui, porque aqui ele está falando muito mais da nutrição do corpo, e a nutrição do corpo, ela vem justamente alimentar e nutrir o quê? Principalmente os órgãos do nosso corpo. E quais são esses órgãos do nosso corpo? Principalmente são os órgãos vitais. Os órgãos vitais, aqueles que nos mantêm o quê? Vivo, né? Que são importantes para que o nosso organismo esteja vivo, esteja em bom funcionamento, né? E esteja vivo. Agora, eu estou citando tudo isso que você vai entender lá na frente como que uma coisa casa com a outra. Olha só, quais são os órgãos vitais do nosso corpo? Cérebro, coração, rim, fígado, pulmões. Então, estou citando aqui só 5. Cérebro, coração, rim, fígado, pulmões. Aliás, foi o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. 5 órgãos vitais que precisam de uma nutrição para que eles tenham um bom funcionamento, para que eles continuem a se adequar à função que cada um deles tem dentro do nosso organismo. Primeiro, então eu já entendi o que é a nutrição espiritual. É um alimento. É um alimento, aquilo que eu como, que ele vai vir, ele vai ser digerido pelo meu organismo, né? E esse alimento que ele tem nutrientes, esses nutrientes vão entrar dentro do meu organismo e principalmente em alguns órgãos e vão trazer o quê? O equilíbrio para o meu corpo, né? E como a gente está falando, cada um desses órgãos vitais, nós sabemos que ele tem uma função importante para o bom funcionamento do nosso corpo. A gente vê o cérebro, é o órgão que comanda todo o nosso corpo humano. O nosso cérebro. Isso.
O coração é o músculo que é responsável para bombear o sangue. O rim, filtrar todos os líquidos, todo o líquido do nosso organismo. Você vê que 70% do nosso corpo é água. Então, a função do rim no nosso organismo, ele é primordial, já que 70% é água. Fígado é aquele que tem a capacidade de regeneração, de o quê? De ajudar na digestão. Ele vai ajudar a distribuir aqueles nutrientes daquele alimento que você comeu. Aquilo que é bom daquele nutriente, ele pega, né, e leva para todo o organismo. O pulmão, aquele que coloca o ar dentro do nosso organismo. Amém? Então, são órgãos vitais, tá? Então, eu já entendi o que é nutrição. São alimentos, aquilo que eu preciso, alimentos que eles têm que ter, porque não adianta também ser qualquer alimento, né? Quando a gente fala de nutrição, a gente sabe que é o seguinte, hoje em dia se fala muito de dietas, fala muito de alimentos, né? Alimentos saudáveis que me mantêm o meu organismo em bom funcionamento, né? Eu estava até lendo aqui, você vê que é o seguinte, dentro da palavra de Deus, os primeiros alimentos que o próprio Deus criou para mim e para você foram o quê? Os vegetais. Lá no início, lá de Gênesis, ele fala sobre isso, né? E porque eles têm propriedades que com certeza ia ajudar no bom funcionamento, ia trazer vitaminas, né, para o nosso organismo. Eu entendi que tudo isso é muito bom para o meu corpo, né? O bom funcionamento do meu corpo. Tá. Agora, se nós estamos falando de nutrição espiritual, estamos associando e falando o seguinte, olha, eu estou cansada, eu estou sem força, eu estou fraca. E quando eu venho falar de nutrição espiritual, nós vamos tratar da nossa alma. Da nossa alma. Qual é a falta? Ou é a falta do alimento, né? Ou é o alimento que eu tenho comido, que muitas das vezes não tem nutrido o meu corpo. No caso, eu estou falando da minha alma. Por isso eu encontro numa situação que eu estou fraca, sem forças, num cansaço que eu não consigo prosseguir. Pastora, por que você está associando uma coisa a outra? Porque já que nós entendemos o que é nutrição, o que é a desnutrição? É a falta do alimento devido na minha alma. É a falta do alimento devido na minha alma. Muitas das vezes eu tenho até o alimento, mas o alimento ele não tem os nutrientes devidos que vão trazer a nutrição para a minha alma. E é tão engraçado porque se a gente for ver, eu estava vendo o seguinte aqui, olha. Quais são principalmente os sintomas dessa desnutrição? Nós falamos de nutrição, agora eu quero falar de desnutrição. Primeiro, desnutrição. O corpo não recebe nutrientes suficientes para se manter vivo. Você já viu aquelas crianças, gente, que não se alimentam, não têm o alimento devido? Quando a criança, não vou falar só a criança, porque até um adulto, se ele não tiver um alimento devido, o corpo dele ele entra em um processo de desnutrição. E a mesma coisa é a alma, é a nossa alma. Se o nosso corpo espiritual, vou dizer assim para você entender, tá? Ele não tiver o alimento devido, com os nutrientes suficientes para a minha alma me manter de pé, com certeza eu vou entrar num processo de quê? De desnutrição. Eu vou estar desnutrida. E quantas pessoas se encontram numa situação assim? Às vezes, como eu disse aqui, né? Olha só, olha para vocês verem como é que é tão assim, uma coisa encaixa com a outra.
que é os sintomas da desnutrição? Sintomas da desnutrição. Primeira coisa, olha aqui, olha, mais comum, boca seca. Boca seca. Quando a pessoa já está começando a entrar no processo de desnutrição. Falta de força, falta de energia, cansaço excessivo, dor de cabeça, ausência de lágrimas. Eu separei só alguns dos principais sintomas da desnutrição. Estou associando a desnutrição de alimentação do corpo e a desnutrição da alma. Olha só. Primeira coisa que ele diz aqui, ele diz para mim e para você, boca seca. Boca seca. Quantas pessoas estão nesse processo que você não consegue, além de ouvir, você não consegue nem falar, nem dirigir a oração, porque um dos principais sintomas é o que também? A pessoa não consegue nem orar, a pessoa não consegue falar com Deus, porque ela está desnutrida espiritualmente. Espiritualmente, ela não tem força. Ela está passando por uma situação, ela não tem forças para continuar, ela não tem energia nem para se manter de pé, dependendo daquilo que ela está passando. Por quê? Ela está desnutrida espiritualmente. A importância do alimento para o corpo, ele te faz você se manter de pé, né? E quando você está nutrida, aqui a desnutrição, a boca está seca. Quando você está nutrida, você está o quê? Você beber, você sente a água no seu corpo, você está, o que a gente pode dizer, hidratada. Ao contrário do outro processo, desnutrição, você está com a boca seca, você está desidratada, você não tem água dentro do seu corpo. E uma pessoa que ele está desnutrida espiritualmente, eu vou dizer algo. A água, dentro da palavra de Deus, a gente sabe também que ela simboliza o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. A falta do Espírito Santo de Deus dentro da pessoa faz ela se tornar uma pessoa também desnutrida espiritualmente. Olha, eu disse, a gente está falando aqui de alguns sintomas. Eu não vou falar de todos hoje não, porque vai ser uma live mais curta um pouco, porque nós vamos falar de um bom tempo aí de desnutrição espiritual, mas esse é um dos sintomas que nós citamos aqui. Agora, para a desnutrição espiritual, a gente sabe que existe um alimento. Assim como para a desnutrição do corpo, existe um alimento, existem alimentos que têm nutrientes necessários para que aquele corpo se mantenha em pé, para que ele tenha vigor, para que ele tenha energia, né? Para que aquele corpo que ele está faltando água, ele tenha a água natural que vai saciar, ele vai se manter hidratado. Assim também é a nutrição espiritual. Existe um alimento devido que traz para mim e para você a hidratação do nosso corpo, que traz a energia para o nosso corpo, a força para o nosso corpo, não, para a nossa alma, perdão. A força para a nossa alma. E nós temos que entender. Muitas das vezes, por exemplo, eu estava até lendo, as pessoas passam por processos, tem pessoas que só comem quando tem vontade, né? Tem gente que é muito assim. Tem gente que não tem um tipo de alimentação adequada, né? Mas é tão engraçado isso, que até mesmo no mundo espiritual também funciona dessa forma. Por exemplo,
Nós sabemos que nós temos um alimento que vai suprir toda essa carência, que nós temos, essa carência espiritual, essa desnutrição espiritual. Mas muitas das vezes, como que as pessoas são? Elas só alimentam quando ela tem fome. E muitas das vezes, elas... Itubera, Bahia, ligada na live. É Rosimara, isso mesmo? Seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe você, hein? Muitas das vezes, as pessoas deixam de se alimentar desse alimento, por isso se torna na condição que está. Agora, o que a palavra diz a respeito dessa desnutrição? Primeiro, vamos aqui só para a gente, de acordo com a palavra, Isaías 41, versículo 17, deixei até aqui separado para a gente, diz assim, olha, quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar a água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei, o Deus de Israel, não os abandonarei. Isaías 41, 17. Quer dizer, existe um alimento para a sua alma, uma nutrição para a sua alma. Se o problema hoje é uma boca seca, igual nós estamos falando aqui dos sintomas da nutrição, a desnutrição do corpo, associando a desnutrição da alma, quer dizer, existe um alimento. O Senhor diz, olha, eu, o Senhor, se Ele me buscar, se o meu povo pobre, necessitado, procurar a água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, o Senhor os atenderei. Eu, o Senhor, os atenderei. Exatamente. Isaías 41, 17. O Senhor é aquele que vem trazer para mim e para você a água. A água, nós associamos aqui que a água é o quê? É a presença do Espírito Santo. Uma alma desnutrida, o primeiro sintoma é o quê? A falta do Espírito Santo. Quantas pessoas estão buscando o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele vem para saciar a nossa alma. Saciar a nossa alma. Primeiro. Agora, eu quero também citar, eu anotei aqui porque é muita coisa. Eu quero primeiro que citar também, deixa eu só voltar aqui para não ficar... A nutrição, já que nós já entramos na nutrição espiritual, todo o nosso corpo nós sabemos que precisa de vitamina. O meu corpo precisa de vitamina. A gente está vendo aí, nós estamos vivendo uma situação do Covid, e uma das coisas que, quando a pessoa ela tem um Covid, eu já tive, primeira coisa que a gente faz, tem os remédios, o antibiótico, tomei e tal, mas acima de tudo eu tomei também um complexo vitamínico. Por quê? Eu precisava de aumentar a minha imunidade. O meu corpo precisava de aumentar a minha imunidade para combater aquele vírus que estava no meu corpo. A mesma coisa é a nossa alma. Para combater a desnutrição dessa alma, eu preciso de quê? De vitaminas. De vitaminas. E essas vitaminas, qual que é a função dessa vitamina? Dessa dieta equilibrada que vai entrar na minha alma? A função dela é o quê? Ela vai cair na corrente sanguínea, mudando todo o meu organismo, mudando todo o funcionamento do meu organismo. Então, quando eu tenho essas vitaminas no meu corpo, são vitaminas espirituais, ela entra na minha corrente sanguínea e ela muda todo o meu corpo. Todo o meu corpo. Gente, eu estou falando corpo, mas estou querendo associar que é toda a minha alma. Toda a minha alma, ela vem me fortalecer. Ela vem me fortalecer. Quais são os benefícios? Os benefícios que nós podemos citar aqui, quero citar hoje, pelo menos um benefício dessa nutrição espiritual dentro do meu corpo. Primeiro benefício que eu quero citar aqui para você, a palavra, ela traz o quê? Ela traz a saciedade, oferece o que não tem
ela oferece saciedade para a minha alma. Lucas capítulo 9, ele diz assim, olha, 9, versículo 16 e 17. Diz assim: aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos seus discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos e com 12 pedaços que sobraram. Olha só. Esse alimento que nós sabemos, que é a palavra de Deus, isso, Lucas 9, 16, 17, ele traz para mim e para você saciedade. Uma alma que ela está desnutrida, o que falta nessa alma? Saciedade. Ela não tem saciedade. Mas a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma, para essa alma desnutrida, ela vem trazer a saciedade. Nós sabemos que Jesus, quando ele está aqui, juntamente com os discípulos, ele já tinha trazido ao povo ali todas as manifestações de milagres. E ali aquele povo, para não dispersar aquele povo, e eles estavam com fome, com certeza o que Jesus fez? Ele usa um alimento. A alma deles já estava nutridas, mas eles precisavam também de nutrir também o corpo físico. O próprio Jesus, ele se manifestou dos 2 sentidos. Ele alimentou a alma, curando, ali levando a palavra, mas também pensou no corpo. Então ele trouxe saciedade para aquela multidão. A saciedade no corpo e no espírito. Porque o alimento necessário que nós precisamos é a palavra. Para combater toda desnutrição é a palavra. E nós vamos ver no decorrer desses dias qual a importância da palavra dentro da minha alma. O que essa palavra traz dentro da minha alma. Muitas das vezes você fala assim, pastora, mas eu vou à igreja, né? Eu oro, mas eu quero dizer para você o seguinte: todo relacionamento para a nutrição da alma, ele vai além. Por quê? O nosso pão, ele tem que ser diário. Eu preciso ter um pão diário. Você vê que Jesus, o próprio Deus, lá na época do povo no deserto, nós sabemos que quando Deus manifestou mandando o maná, ele mandava o maná diário para o povo, para nutrir o povo diariamente. Eles não alimentavam 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, não. Eles alimentavam diariamente. O próprio Deus provia o maná. Você vê que não sobrava. No outro dia, ele se manifestava de novo e mandava o maná de novo. Nós sabemos que toda palavra, ela vem para nos ensinar, para nos exortar, né? Deus já tinha preocupação com daquele povo não se tornar um povo desnutrido. Por isso ele colocava o maná diariamente. Exatamente, a Rosimari está dizendo aqui, olha, precisamos alimentar a alma e o corpo. A vitamina é a palavra de Deus, aleluia. Exatamente. Essa é a vitamina que vai trazer para mim e para você aquilo que nós precisamos. Às vezes, as pessoas estão do outro lado, olham os pastores assim, aí olha a pastora, nossa, mas eu só vejo a pastora Lucinha para cima, alegre, e falando que Deus pode, que Deus vai e tal. Qual que é a diferença? Por que ela é assim? A diferença é nutrição. Eu tenho que estar nutrida dessa palavra, alimentada dessa palavra. Porque se eu estou alimentada dessa palavra, você vê que é o seguinte, uma das coisas que que causa a desnutrição do corpo, a pele fica seca. Você vê que é o seguinte, quando a pessoa está nutrida espiritualmente, ela consegue ter argumento para tudo, ela tem palavra,
A boca dela nunca está seca, pelo contrário, a boca dela tem palavra, ela tem palavra de vida, palavra de força em todo o tempo. Então, por isso a importância de eu estar nutrida espiritualmente. A diferença é como eu estou, o que eu tenho alimentado. Agora, o que você tem alimentado? Nós alimentamos 2 vezes por semana quando vamos à igreja? Nós alimentamos, o alimento que eu tenho é só aquele que eu vou ali na igreja? Quer dizer o seguinte, se o seu alimento é só aquele, as pessoas falam assim, o culpado não é a igreja, não é o pastor. O pastor muitas vezes ele te dá um alimento forte, ele te dá uma palavra forte, mas só que é o seguinte, o próprio Jesus ensinou, ele disse, olha, o pão nosso de cada dia. Quer dizer, eu preciso todos os dias ter o alimento. Não é só no domingo, ou não é só no dia da minha reunião que eu tenho na igreja. Não, é todos os dias. Todos os dias eu tenho que ter um relacionamento com a palavra. Por exemplo, se você deixar de comer, o que vai acontecer? O seu organismo, primeiro dia, o segundo dia, tem pessoas que assim, vai diminuir um pouco a alimentação, ela não vai sentir muita coisa. Mas no 3º dia ela já vai começar a ter um sintoma de dor de cabeça, ela vai começar a sentir uma fraqueza, ela vai começar a sentir algumas dores, né? E não é diferente a nossa alma, gente. Não é diferente a nossa alma. Se o nosso relacionamento com Deus só através de uma nutrição de ir somente na igreja, somente no culto 1 ou 2 vezes na semana, quer dizer para você o que vai acontecendo? A sua alma, ela vai ficando desnutrida, vai faltando algumas vitaminas. E quando vai faltando vitaminas, o que acontece? Chega de uma hora em que tiver alguma enfermidade, alguma tribulação ou alguma provação maior, naquela hora que a sua alma tinha que estar nutrida, porque se você está firmado na palavra, está alimentando toda hora na palavra, alimentando, quando chega o dia mau, o que acontece? Se a sua alma está nutrida, não tem poder nenhum aquela situação que você está passando. Você sabe que aquilo está vindo para te provar, mas como você está alimentada, você está firme. Você consegue passar por aquela situação, sobreviver, não tem enfermidades, eu estou falando de enfermidades da alma. Enfermidades da alma. Se você sofreu uma traição, vou dar um exemplo assim, você sofreu uma traição. Se você tivesse alicerçado o tempo todo dentro da palavra, diário, você entende que o seu coração dentro da palavra de Deus, ele fala que você não pode manter mágoa, que você não pode manter, você precisa de liberar o perdão. Fica muito mais fácil, porque você está o quê? Suprida de alimento, você tem vitaminas. Agora, quando você tem essa dificuldade de, vamos supor, sofreu a traição, de superar aquela traição, de liberar o perdão, quer dizer que é o seguinte, a falta de alimento espiritual. Porque quando nós estamos alimentados, nós conseguimos exercer aquilo que a palavra nos diz. Se vê as pessoas, nossa, eu não consigo perdoar. Por que uns conseguem e outros não conseguem? Posso falar? Desnutrição espiritual. Porque quando você está nutrida espiritualmente, até o perdão se torna uma coisa fácil, porque você entende que aquilo é um propósito de Deus. Porque você está alicerçada, você teve um alimento que veio, trabalhou dentro de você, que foi a palavra, que foi te tratando totalmente, né? Até mesmo o seguinte, a palavra ela vem como remédio, ela vem como vacina, né? Ela vem como uma prevenção, gente. Uma boa alimentação, eu estava até comentando com uma pessoa, em dezembro eu tive Covid, e os três primeiros dias, eu ali não sabia, eu convivi com meu esposo, eu passei muito mal, tossi a noite toda, dormindo com ele e tal, e ele não pegou Covid. E minhas filhas também, graças a Deus, não pegou Covid. Quantas casas que a gente vê das pessoas, você pega, o marido pegou Covid, a filha pegou Covid, aqui em casa não pegou. E até foi assim, foi ter algo assim, que eu achei assim, porque como eu estava muito próxima dele, né, e o meu esposo, por exemplo, ele tem um excesso de vitamina D no organismo, ele tem um excesso de vitamina D no organismo.
E eu tentei associar isso, gente, também pode ser isso também. Aquele excesso de vitamina dele no organismo realmente combateu o vírus ali, dele não entrar no corpo dele. Pode ter sido isso, né? E assim, da mesma forma é na nossa vida espiritual. Quanto mais você tem, quanto mais nutrido da palavra você está, mais forte você está. Mais você consegue superar as fadigas, os cansaços, as fraquezas. Por quê? Você está alimentada espiritualmente. E o que eu quero dizer para você é que o alimento não é somente... você não alimenta 2 vezes na semana. A pessoa que alimenta 2 vezes na semana, nós temos o quê? 30, no decorrer da semana de 7 dias. Se você se alimentar 2 vezes só na semana, o seu organismo ele vai ficar debilitado. Agora eu estou falando do corpo. Agora você imagine a alma, se você consegue se alimentar 2 vezes só na semana. Tem pessoas que têm uma alimentação fraca porque a falta de tempo. Nossa, gente, eu tomo café muito rápido porque eu saí cedo para trabalhar, tô com falta de tempo. E a mesma coisa para a palavra de Deus, sabe? Ela nunca consegue ter tempo de se alimentar da palavra de Deus, porque ela está sempre corrida, ela tem trabalho, ela não consegue encaixar, nossa, não consigo fazer meu devocional hoje, não consegui ler a palavra hoje, não consegui. Aí o que acontece? Um dia vai, 2 dias vai, 3 dias vai, e cada dia que você fica sem alimentação, sem a palavra, mais fraco você se torna. Mais fraco você se torna. Isso a nutrição espiritual, ela é o fundamento daquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Para a nossa vida espiritual. Eu disse aqui, eu falei dos sintomas, e eu quero agora só falar, eu quero acrescentar nessa palavra aqui de hoje, mais uma coisa, até tinha separado aqui, olha. Eu quero dar um exemplo, porque toda vez que a gente vai estar falando dessa nutrição espiritual, eu quero dar um exemplo dentro da palavra de Deus para que você venha entender isso. Olha só, como que Deus ele é tremendo, ele vem nos mostrar. Primeiro, eu quero dar um exemplo de um homem, de um profeta de Deus. Profeta de Deus, o rei Ezequiel. Profeta Ezequiel, que diz assim, olha. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 e 4. Olha o que Deus falou para o profeta Ezequiel. Deus disse assim, olha, para ele. E ele me disse, filho do homem, coma este rolo. Depois vá falar com a nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou, filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi. E a minha boca era doce como mel. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Olha a importância. Aqui, quando Deus ele fala para o profeta Ezequiel, olha o que ele disse, olha, coma este rolo. Coma este rolo, quer dizer, a palavra, porque ele precisava se comunicar, falar ali com aquele povo, mas ele precisava de um alimento. O que era o alimento? A palavra de Deus. A palavra de Deus, o próprio Deus disse para mim, para você, olha, coma deste rolo, porque ele sabia que a palavra era o alimento devido, ele estaria pronto, preparado para ir, para falar para o povo, para ensinar para o povo.
Mas ele só estaria preparado se ele alimentasse primeiro dessa palavra. Tem situações da nossa vida que nós estamos cansados, desanimados, pensando em desistir. E muitas das vezes a situação é em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas da nossa família, um marido, uma filha, um filho. E você não entendeu ainda que você precisa até mesmo estar nutrido da palavra para falar com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Com essas pessoas, com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho. Assim como Deus instruiu o profeta aqui, o profeta Ezequiel, ele vem dizer para mim, para você. Quando eu li essa palavra, eu disse, meu Deus, isso é forte. Nós precisamos. E olha que é o seguinte, olha como que ele disse aqui, como é que foi forte. Ele disse o seguinte, olha, e acrescentou, filho do homem, coma este rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Nós sabemos que a função do fígado, do estômago ali, de digerir aquilo que nós precisamos e depois colocar os nutrientes para o nosso organismo. Isso quer dizer que Deus sabia que a palavra de Deus, ela vem, nós nos alimentamos. Quando nós digerimos essa palavra, ela vem trazendo os nutrientes devidos para que a gente possa estar forte, para que a gente possa estar alinhado àquilo que Ele quer fazer e falar através de nós. Então, se hoje você está numa situação de desnutrição espiritual, eu quero que você entenda que o alimento, o primordial é a palavra. A nutrição vem através da palavra. Mas, como eu disse, não é igual para o nosso corpo. Nós temos que comer todos os dias para que a gente possa ter força para andar, para caminhar, para que a gente possa vencer a fadiga, né? Da mesma forma é a nossa alma. Eu preciso da palavra. Ela é o meu alimento. Ela é o meu alimento. Amém? E no decorrer dessas lives, nós vamos aprender, além de tudo isso, o que Deus nos traz. Alguns alimentos específicos usados por Deus. E os significados deles dentro da palavra de Deus para a nossa alma, para o nosso espírito. Como eu disse aqui, nós falamos que igual o nosso rins, ele funciona com 70% do nosso corpo é o que? A água. Nós precisamos da água para filtrar, dos rins para filtrar essa água, para fazer essa água andar em todo o nosso organismo, né? Então, agora imagina só, se 70% do nosso corpo é a água, então quer dizer que na alma, 70% da nossa alma é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. 70% de mim tem que ser o Espírito Santo de Deus. No mínimo 70%. No mínimo 70% tem que ser o Espírito Santo de Deus na sua vida. É Ele que vai vir e vai trazer aquilo que você precisa, fazer com que todas as funções do seu organismo espiritual funcionem devidamente. Devidamente. Amém? Então, nós vamos aprender no decorrer dessas lives. Nós vamos aprender muitos alimentos. Eu vou aprender por que eu tenho que alimentar. Por que eu preciso me alimentar diariamente. Você sabe que o seu corpo precisa de alimento diário. E assim a sua alma. A sua alma precisa de alimento diário. Você vai entender por que os alimentos específicos, a função dele dentro do seu organismo. Tudo isso você vai aprender nesses dias. E eu quero que, em nome de Jesus, mais do que isso, que além de você aprender, porque é que você está ouvindo, que você possa aplicar todo o conhecimento da palavra de Deus. Você vê que o próprio Deus disse que é o seguinte, que o povo dele perece por falta de conhecimento da palavra.
E a falta de conhecimento, alguns parecem por falta de conhecimento da palavra, mas não é só o conhecimento de ler, gente. Porque o conhecimento, ele só é vivo dentro da gente quando nós aplicamos esse conhecimento. Né? Não adianta você conhecer e não aplicar, correto? Igual o seguinte, você sabe, vou dar um exemplo para todo mundo aqui entender. Você sabe que o excesso de açúcar no sangue, ele provoca vários tipos de doenças. Né? Para quem tem diabetes, ele pode levar até a morte. Mas se você não aplicar uma dieta reduzindo esse açúcar ou tirando esse açúcar, o que vai adiantar você saber sem aplicar a dieta? Sem aplicar, às vezes, uma substituição? É ou não é? A mesma coisa é a nossa alma. O que adianta eu saber o alimento que ela está ali, eu sei que é o meu alimento, eu sei que, por exemplo, se eu estou sem força, eu sei que essa palavra é o alimento, né? Se eu estou fraca, eu sei que é o alimento, mas o que adianta eu saber e eu não comer essa palavra, assim como o profeta comeu aqui, assim como Deus falou com o profeta? Então, eu tenho que saber e aplicar esse conhecimento. Né? Eu tenho uma amiga, acho que ela não está aí na live hoje não, a Dani. A menina dela descobriu, acho que foi em 2019, o problema de diabetes. Então ela tem que fazer um controle rigoroso, né? Ela segue uma dieta ali, isso tudo para que o organismo dela funcione e para que ela tenha vida, gente. E a mesma coisa é a nossa alma. A mesma coisa é a nossa alma. E a dieta, o principal, o alimento é a palavra. A palavra. Se você tiver uma dieta rica na palavra de Deus, toda a sua falta de força, essa fadiga, esse cansaço, sabe? Essa boca seca. E eu achei tão engraçado que até a falta de lágrimas. Tem situação que você faz, que você está passando. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo, que a situação que ela tá sem força, ela está fraca, ela não consegue levantar, ela só pensa em desistir, ela já chorou tanto que nem lágrimas, mas ela não tem. Mas é uma coisa também da alma, gente, da alma. Agora, quando você tem um alimento, o alimento devido, o alimento ele vem para suprir tudo isso, e nós vamos aprender. Você vai entender tudo dentro da palavra de Deus, nós vamos estudar isso. Porque tudo dentro da palavra de Deus está sempre relacionado ao alimento. Olha, lá em Gênesis 1, 28, qual foi o primeiro alimento que Deus criou? Deus criou. Quem criou o alimento para mim, para você, foi o próprio Deus. Ele criou o alimento. E eu venho dizer para você, e Satanás, aonde que Satanás agiu primeiro? Satanás agiu primeiro, também foi no alimento. Deus falou assim, olha, de todas as árvores que estão no jardim, você pode se alimentar, Adão e Eva. Somente de uma. Vocês não devem se alimentar. E Satanás, ele foi lá e agiu aonde? No alimento. Ele foi o que? Instruía eles a comer um alimento que não era, o alimento que ia trazer a morte para eles, a morte física, a morte espiritual, o alimento que trouxe o que? O pecado. Então é o seguinte, Satanás ele trabalha o tempo todo para que o povo de Deus esteja desnutrido espiritualmente, porque ele sabe, um povo desnutrido espiritualmente, ele está morto. Eu não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual. Da morte espiritual. Se você não tiver alimentado, quantas pessoas, por falta de alimento, eu vou dizer uma coisa que é verdade, a gente vê homens e mulheres de Deus suicidando, pastores suicidando. Posso dizer? Sabiam que do alimento que fazia bem para a alma e não estavam se alimentando. A alma ficou desnutrida,
a ponto de morrer, de desfalecer, né? Pastores, membros de igreja, pessoas que não conhecem a palavra. Agora nós estamos tendo a oportunidade de conhecer a palavra e entender que esse alimento pode fazer para a minha alma, gente. Olha, tá tudo aqui, ó. Esse alimento pode trazer comunhão, ele vem trazer para a gente também justiça, ele vem trazer para a gente sustento, como eu falei, ele traz vida e vida em abundância. Agora, o que eu mais preciso? É conhecer desse alimento. E vou dizer mais, você vai ver que em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, você vai ver tudo que Jesus ele vai se referir, ele está sempre voltado mostrando algum alimento. Por quê? Ele quer mostrar a importância do alimento para a nossa alma. Para a nossa alma. Quando nós estamos no deserto, ele vem, igual eu citei lá, o povo lá no deserto, ele vem suprir o povo com alimento. A diferença é como você está alimentada. Como você está alimentada. Amém? Então, essa é a palavra de hoje, porque senão nós vamos estender muito. Eu não queria fazer uma live de 1 hora, mas está quase chegando a 1 hora, né? E quarta-feira nós vamos continuar. Você vai entender a importância da palavra, e não só a palavra, gente. Eu fiz um estudo de alguns alimentos mesmo, igual nós citamos a água, o Espírito Santo de Deus, né? Alguns alimentos que trazem também para o mundo espiritual as vitaminas necessárias para o nosso organismo, as vitaminas devidas para o nosso organismo. Então, segunda, quarta e sexta, quarta-feira nós vamos estar aqui de novo falando sobre isso. Primeira coisa, se você entrou nessa live, se você viu lá o postzinho que eu coloquei, se você está fraco, sem forças e tal, né? Nós estamos falando de nutrição espiritual. Você está entendendo que é o seguinte, que isso aqui que você está vendo hoje, essa palavra, é um alimento. Então, quarta-feira, você vai entender mais sobre o alimento. Sexta-feira, mais sobre o alimento, né? E como eu disse, o alimento ele tem que ser o quê? Diário. Amanhã não tem live, mas você entende que você precisa estar alimentada. Eu só sobrevivi aos meus desertos pelo poder, pelo alimento da palavra. A gente sabe que se a gente não tiver alicerçada, alimentada, a gente sabe o quão difícil é suportar um deserto. Você imagina o sol escaldante do deserto durante o dia, queimando. À noite um frio. Sem um alimento para você comer. Mas o próprio Deus, ele pensou, ele supria, ele trazia o alimento diário. Ele trazia o alimento diário. Amém? Então, quarta-feira, nós vamos conhecer alguns alimentos. Alimentos para o mundo natural e no mundo espiritual, para a nossa alma. Eu tenho certeza que essa live, essa série de lives de nutrição espiritual vai ser um divisor de águas na sua vida. Se você entender a palavra, aplicar essa palavra, você vai sair com certeza, como a palavra de Deus fala assim, ó, gorda, mas é gorda, Senhor, eu preciso estar gorda, mas não é aquela gordura ruim não, porque a gente vai ver que tem alimentos, Satanás muitas vezes oferece muitos alimentos impuros, que vão engordar a gente, mas não traz os nutrientes, né? Precisamos buscar a presença de Deus todo dia, afinal estamos todos nos tempos difíceis, sem o Senhor não dá como para sobreviver. Exatamente, Lu. A presença e o alimento que é a palavra. Amém? Quero deixar bem claro isso, nós vamos aprender, nós vamos desfrutar. E eu quero trazer tudo isso mostrando alimentos
Em nome de Jesus, você possa receber essa oração. Se essa palavra falou com você, compartilhe. Convide outras pessoas. Nós precisamos, gente, ser boca de Deus. Sabe? Nós precisamos de ser boca de Deus. Olha só, o profeta Ezequiel, aqui quando eu citei, quando o próprio Deus falou assim para ele comer o rolo, foi porque ele precisava de falar com aquele povo. Mas para falar com aquele povo, ele precisava de estar o quê? Alimentado. Então ele comeu do rolo, E é isso que eu quero para você, que você possa comer do rolo. Comer do rolo, assim como diz a palavra do Senhor, coma deste rolo, depois vá falar à nação de Israel. E eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E acrescentou, filho do homem, coma deste rolo que eu estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Encher o estômago quer ser saciado. Seja saciado. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor é o nosso alimento. Senhor, agora em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor. Eu sei que esse alimento que hoje cada um dos teus filhos recebeu, Pai, está vindo como uma vitamina dentro do corpo dele, Pai, dentro da alma deles, ó Pai. Está vindo novamente, trazendo força, revigorando, Pai, em nome de Jesus, todo o corpo dessa pessoa, Pai, o cérebro, o coração, Senhor Deus, toda a alma desse homem e dessa mulher vai ser revigorada através do alimento que é a Tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, que ela possa se sentir saciada agora por essa palavra, Pai. E em nome de Jesus, que essa palavra, que ela se sentiu saciada, que ela possa repartir às outras pessoas que estão com fome, que estão desnutridas espiritualmente e que precisam do alimento, um alimento forte que venha trazer a força, o vigor para a vida delas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Amém? Gente, está cheio de gente linda aqui também nessa live. Minha amiga Marta Guzmão. A Marta Guzmão é filha do pastor Braulio Guzmão, uma bênção de Deus. Saudade de você também, minha linda. Deus abençoe você, viu? Muito, gente. Muita gente linda. Eu quero agradecer a vocês. Gente, compartilha a live. Amanhã não tem. Live, nutrição espiritual. Segunda, quarta e sexta. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Até quarta-feira, às 18h30. Tá bom? Beijo, Deus abençoe.